Quando a gente pensa na história do Brasil, é fácil focar nos grandes nomes: Dom Pedro I, Dom Pedro II, a proclamação da República. Mas tem um período que vive sendo esquecido e que foi tudo menos calmo: o período regencial entre 1831 e 1840. Imagina só um país gigante, recém-independente, com uma população diversa, uma economia desigual e um monte de grupos disputando poder, tudo isso sem um imperador no trono. Pois é, esse foi o Brasil regido por regentes e tomado por revoltas sociais de norte a sul. Para entender como tudo isso começou, vamos voltar a 1831. Dom Pedro I, pressionado por revoltas populares, crises econômicas e tensões políticas, abdica do trono e volta para Portugal. Só que seu filho, o futuro Dom Pedro II, tinha só 5 anos de idade. Resultado? O país não podia ficar sem comando, mas também não podia ter um menino no poder. Então foi criado um governo provisório, a Regência Trina Provisória, logo substituída por uma Regência Trina Permanente e depois por Regências Unas, ou seja, um governo sem imperador, mas com muita instabilidade. Essa instabilidade era o reflexo de um Brasil profundamente dividido. O centro do poder estava no Rio de Janeiro, mas o país era um mosaico de interesses regionais. Tinha província que queria mais autonomia, outras queriam independência mesmo. Grupos liberais queriam descentralização. Os conservadores queriam manter tudo nas mãos do governo central. No meio disso, o povo, especialmente os mais pobres, os indígenas, os negros livres e os escravizados, era quase sempre deixado de lado. Só que nesse período, eles resolveram aparecer com força. E como? Com revolta. Vamos começar pelo norte do Brasil, no meio da floresta amazônica. A cabanagem que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840. O nome vem das cabanas onde viviam os pobres da região: índios, mestiços, negros e brancos marginalizados. Essa revolta foi uma das mais populares da história do Brasil. Os cabanos não estavam só descontentes com o governo central. Eles estavam famintos, explorados e ignorados. Queriam mudanças reais. O estopim foi a insatisfação com os presidentes nomeados para a província, sempre vindos de fora, que não conheciam a realidade local. Quando o governo mandou tropas para reprimir manifestações, o povo reagiu com fúria. Em 1835, os cabanos tomaram Belém e chegaram a formar um governo popular. Sim, eles governaram a província por alguns meses. Foi a única vez na história do Brasil em que pobres de verdade estiveram no comando de uma capital provincial. Mas a resposta do Império foi brutal. Tropas foram enviadas, combates sangrentos tomaram conta da região e, ao fim da revolta, estima-se que mais de 30 mil pessoas tenham morrido, num tempo em que a população da região era de cerca de 100 a 1000. Um verdadeiro massacre. Do norte, vamos direto para o nordeste, Bahia, mais precisamente Salvador, palco da Sabinada, em 1837. Aqui o cenário era outro, mas o problema era parecido. A elite baiana estava insatisfeita com a centralização do poder no Rio, a nomeação de autoridades de fora e a falta de autonomia regional. Só que havia um componente a mais: o desejo de proclamar uma República Baiana provisória, que duraria até que Dom Pedro II tivesse idade para assumir o trono. A revolta foi liderada por Francisco Sabino, um médico e jornalista. Daí o nome Sabinada. O movimento tinha apoio de militares, profissionais liberais, setores médios e parte da população pobre. Eles conseguiram tomar Salvador e governar por alguns meses, mas mais uma vez o Império reagiu com força. Tropas cercaram a cidade. Houve combates intensos e a repressão foi violenta. Sabino foi preso e deportado. A Sabinada foi sufocada, mas deixou um recado claro: a centralização do poder não agradava a todos. Agora vamos para o Maranhão, palco da balaiada
entre 1838 e 1841. Essa foi uma revolta com um perfil social bem marcante. Enquanto a Sabinada teve apoio de setores médios e a cabanagem teve forte participação popular, a balaiada teve como base os vaqueiros, os pequenos lavradores, escravizados fugitivos e os pobres do interior maranhense. Era o povo do sertão que se levantava contra os abusos dos grandes fazendeiros e contra o domínio da elite conservadora local. O nome vem de um dos líderes da revolta, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio. Outros líderes foram o vaqueiro Cosme Bento, que liderava um grupo de negros fugitivos, e o ex-soldado Raimundo Gomes, que iniciou a revolta para libertar seu irmão preso injustamente. A balaiada se espalhou rapidamente pelo interior do Maranhão. Cidades foram tomadas, tropas regenciais derrotadas. Os balaios chegaram a formar uma espécie de governo paralelo. Mas, como nos outros casos, o Império reagiu, nomeou o então pacificador Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde viria a ser o famoso Duque de Caxias, para reprimir a revolta. E ele o fez com mão de ferro. Usou da negociação com alguns líderes para dividir o movimento e depois reprimiu os que resistiram. Milhares morreram e muitos foram presos ou deportados. A balaiada foi sufocada, mas o eco da revolta continuou. E por fim, talvez a mais longa e conhecida das revoltas regenciais, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que durou de 1885 a 1885. Isso mesmo, 10 anos de conflito. Aconteceu no Rio Grande do Sul e depois se espalhou para Santa Catarina. Diferente das outras, a Farroupilha teve caráter mais elitista. Foi liderada por estancieiros, os grandes criadores de gado, que estavam indignados com os impostos cobrados pelo governo imperial sobre o charque, a carne seca, principal produto da região. Esses líderes queriam mais autonomia e liberdade econômica. Em 1836, proclamaram a República Rio-Grandense, com capital em Piratini. Depois, formaram também a República Juliana, em Santa Catarina. Tiveram apoio de parte do exército, da população local e até de Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano que lutou ao lado dos farroupilhas e ficou famoso mundialmente por isso. O Império tentou, por anos, derrotar os farrapos. Mas como o conflito se prolongou, o governo decidiu negociar. A paz só veio em 1845, com o Tratado de Poncho Verde, que deu anistia aos rebeldes e algumas concessões. Foi a única revolta regencial que terminou com um acordo, e não com uma repressão sangrenta. Agora, respira fundo e pensa comigo. O que essas revoltas nos mostram? Que o Brasil do século XIX estava longe de ser um país unificado e harmonioso. A independência não resolveu as tensões regionais, sociais e políticas, pelo contrário, expôs ainda mais as contradições de um império centralizado, elitista e excludente. A cabanagem, a sabinada, a balaiada e a farroupilha foram revoltas diferentes, com líderes distintos, causas próprias e resultados variados, mas todas têm algo em comum. Elas expressam a insatisfação com o modelo de poder imperial, a desigualdade social e o desejo de mudar. Foram os primeiros grandes gritos por participação popular, por justiça, por representação. Essas revoltas também revelam a diversidade do Brasil. Cada região reagiu de forma diferente, com suas próprias lutas, seus próprios heróis. E se a história oficial sempre destacou o papel dos grandes nomes, esses movimentos mostram que o povo, sim, teve papel fundamental na formação do país. Mesmo quando foi derrotado, deixou marcas profundas. Infelizmente, a repressão foi a regra. Em quase todos os casos, o Estado respondeu com violência, executou líderes, silenciou vozes, mas não conseguiu apagar o desejo de mudança. E muitos dos ideais dessas revoltas, como autonomia, liberdade e igualdade,
continuaram vivos, ressurgindo em outros momentos da história, como na Proclamação da República, em 1889, e até hoje nos movimentos sociais e políticos que lutam por um Brasil mais justo. Se você curtiu esse mergulho nas revoltas sociais do período regencial, já sabe o que fazer. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios sobre a história do Brasil. E me conta aí nos comentários, qual dessas revoltas mais te surpreendeu? Você já tinha ouvido falar de todas elas? Aqui a gente acredita que história boa é história contada, com voz, com gente, com luta e com contexto. E tem muito mais por vir. A gente se vê no próximo vídeo.